Olá, queridos, tudo bem? Não sei se vocês viram, temos inovações, temos coisas diferentes hoje, tá? Olha o que a pandemia me fez fazer, me fez comprar uma lousa, tá bom? Então agora um quarto meu se transformou numa sala de aula. Eu precisava de umas coisas para escrever, enfim. Espero que vocês gostem, tá? Espero que dê pra gente enxergar, pra gente conseguir. Não serão todas as aulas aqui não, tá, gente? Uma ou outra só que a gente vai fazer assim. A maioria a gente vai no tradicional mesmo, tá? Então hoje, como é uma aula um pouco diferente, tá? Não tá nem especificamente no conteúdo, mas eu acho importante dar para vocês a gente falar um pouquinho sobre impactos ambientais. Por que é um tema que eu gosto bastante de falar? Bom, primeiro, gente, que lá no primeiro ano, vocês até viram isso, mas vocês viram de maneira muito rápida, assim, algumas coisas a gente viu com mais particularidade, outras a gente passou só por cima, então eu acho importante a gente salientar, até porque, se vocês, quem está estudando, eu sei que muitos de vocês estão estudando bastante aí, né, nesse período, vocês vão perceber que a gente vai ter muitos exercícios de vestibular que perguntam coisas relacionadas com geografia física e, mais especificamente ainda, essa relação com as questões ambientais, com o meio ambiente, com alguns impactos ambientais que nós temos, tá? Então é importante a gente ressaltar isso, por isso então que a aula de hoje vai ser sobre os impactos ambientais. Até porque, como a gente estava vendo sobre consumo, meio ambiente, então é importante a gente também falar um pouquinho sobre esses impactos. Não sei se dá para vocês verem aí, olha, mas eu coloquei dois tipos de impactos diferentes, tá, gente? Porque se a gente for pensar, o impacto ambiental é quando você tem uma transformação no meio ambiente. E essa transformação quase sempre vai ser uma coisa negativa, mas ele se modifica de alguma forma. Pode ser uma forma mais rápida, né? Quer dizer, uma coisa que não vai transformar totalmente o ecossistema, mas em alguns casos sim, pode ser uma transformação bem maior, bem mais intensa. Então, por isso que é importante a gente salientar esses tipos de transformações ou os impactos ambientais. Vejam, gente, que eu pus aqui dois impactos diferentes, tá? De duas ordens diferentes. A gente tem os impactos causados pelos seres humanos, que são muitos, que são terríveis, que sim, tem um tipo de transformação natural que vai perdurar por um bom tempo, que vai trazer uma série de consequências, mas eu também tenho transformações ou impactos causados sim pelos sistemas naturais, tá bom? Então é importante até para a gente conseguir lembrar e conseguir entender que nós temos diferenças básicas entre algumas transformações que são naturais ou impactos que são naturais e os impactos que são causados pelo homem. Primeiro, quando a gente fala desses impactos naturais, gente, vocês vão ver aqui que eu coloquei, olha, a maior parte deles realmente é aquela coisa assim que não tem muito nem como evitar, não tem o que a gente fazer se vir essas transformações ou esses eventos, esses fenômenos aqui. E quando eles acontecem, muitas vezes, em alguns casos, eles podem ser realmente destruidores. A capacidade de destruição de algum deles aqui é enorme. Vocês vão ver, deixa eu pegar minha canetinha aqui, porque inclusive tem várias canetas, tá? Vocês vão ver então, gente, que nós vamos ter algumas transformações. Eu coloquei aqui algumas principais. Mas se vocês não quiserem relembrar de alguma coisa, professora, fala também, sei lá, sobre desertificação, enfim, algum outro tipo de transformação ou impacto ambiental causado por elementos naturais, se vocês colocarem lá no comentário, tá bom? E aí eu vou dar uma olhadinha, ou manda e-mail pra mim, dou uma olhadinha, e aí a gente faz um vídeo específico sobre isso, tá bom, gente? Eu coloquei aqui alguns principais, alguns que eu acho que é importante a gente ver, porque todo vestibular, pelo menos esses aqui, sempre caem, tá bom? Os outros são menos recorrentes, mas também às vezes acontece de cair um em outro lugar ali. Então é importante a gente perceber, tá bom? Gente, eu coloquei aqui esses dois primeiros, estão relacionados principalmente com ações do próprio interior do planeta, tá bom? São processos que são relacionados com principalmente a litosfera, não só a litosfera, mas toda a estrutura interna do nosso planeta. Essa estrutura, gente, ela é extremamente poderosa, né? As coisas que acontecem ali no interior do planeta é realmente algo que vai além das forças humanas, e quando alguns desses eventos acontecem, as transformações podem ser realmente até a longo prazo, dependendo da situação. Então esses dois aqui estão relacionados com principalmente a movimentação das placas tectônicas. Lembra que as placas tectônicas, elas se movimentam porque você tem ali o núcleo da Terra, tá? O núcleo da Terra. Depois a gente vai ter uma camada que tem principalmente magma, e aí é uma camada que a gente chama de manto. Esse magma, gente, lembra que ele fica constantemente em movimentos que a gente chama de células de convecção. Então eles são aquecidos pelo núcleo, ele sobe,
quando chega aqui perto da litosfera, perto da crosta terrestre, ele fica um pouco mais frio, e aí ele desce, e aí esse movimento constante, como se fosse lá um motorzinho, né, motor gigante, faz então com que as placas tectônicas vão deslizando sobre esse material que é meio pastoso, tá? Quando as placas tectônicas, então, se movem, em alguns ambientes elas podem se chocar, quer dizer, em algumas situações elas se chocam, em outras situações as placas tectônicas elas vão se afastar. Sempre quando a gente tem o choque, gente, é onde tradicionalmente vão acontecer os grandes eventos, tá bom? O choque das placas tectônicas, ou os limites que a gente chama de limite convergente, né? Convergente porque elas estão se batendo, são nesses limites convergentes que a gente vai ter principalmente esses dois aqui. Eu não coloquei, mas a gente poderia elencar aqui também, colocar as grandes cadeias de montanhas. Mas a cadeia de montanha em si não é um grande impacto para a gente, pelo menos, ou para o sistema ambiental do planeta, tá bom? Então por isso que eu coloquei só esses dois. Gente, terremoto é quando esse choque, né, essa convergência entre as placas, ela causa uma grande liberação de energia, então em algumas, as duas placas elas ficam convergindo a ponto de em algum momento você ter uma energia tão forte que aí você desloca duas placas diferentes, ou uma única placa, pode acontecer também, e aí a consequência vai ser o terremoto. O terremoto ele vai se propagando em ondas, por isso que às vezes vocês vão ver que aconteceu um terremoto lá no Peru, lá em Lima, e aí de repente ele chega lá no Acre. Por quê? Porque como ele se propaga por meio de ondas, ele vai então dentro da Terra, né, ele vai ali na crosta terrestre se propagando até chegar em outros lugares, tá? E tem também uma coisa que é bem sacanagem, que muitas vezes depois de um terremoto, que é mais forte, você tem vários outros terremotos que são terremotos secundários, tá? Então, quer dizer, tem um tremor enorme ali, e aí depois a população, né, em vez de ficar sossegada, ela às vezes fica esperando porque vai ter outros terremotos menores, tá? Não tão fortes, mas também que não deixa as pessoas ficarem tão sossegadas. Além dos limites convergentes, os terremotos podem acontecer também num lugar específico do planeta. E a gente tem um tipo de falha, gente, que a gente chama de falha transformante ou transcorrente também, tá? Essa falha, gente, ela tem uma movimentação lateral e ela fica lá nos Estados Unidos, é a falha de San Andreas. Vocês lembram daquele filme que chama A Falha de San Andreas, Terremoto, A Falha de San Andreas, que aí tem o espetacular, o incrível The Rock, que é o The Rock, ele consegue vencer o terremoto, mas em situações normais a gente não consegue, tá bom? Gente, o terremoto, quando acontece em terra, é só terremoto. Mas se ele acontece em áreas marítimas, né, no meio do oceano, e aí ele gerar uma onda, e essa onda conseguir chegar em áreas continentais ou em ilhas, ele pode dar origem a tsunamis, tá bom? Nos últimos 20 anos aí a gente teve alguns eventos de tsunamis, alguns deles muito fortes. Em 2004 a gente teve um muito forte, em 2011 a gente teve um no Japão também que foi devastador, assim, inclusive causou o fechamento daquela usina nuclear lá de Fukushima. Então são realmente grandes eventos, dependendo da situação aqui do terremoto, ele pode causar uma grande destruição. A gente mede esse terremoto em escala Richter, tá bom? E assim, alguns chegam a 6, alguns chegam a 8, alguns chegam a 9, quer dizer, uma capacidade de destruição imensa. Mas lembre-se, gente, que a capacidade de destruição de um terremoto muitas vezes está associado também ao próprio país. Se você tem um país desenvolvido como o Japão, por exemplo, o Japão sofre com terremoto? Claro que sim, porque o terremoto é uma puta de uma força da natureza. Só que ele tem uma capacidade de se reconstruir, é toda uma sociedade que está voltada até para, se acontecer um terremoto, ele sabe o que fazer, né? Ela tem lá alternativas do que fazer. Então é completamente diferente se eu comparar, por exemplo, com o Nepal, se eu comparar, sei lá, aqui alguns lugares da China, se eu comparar aqui com o Peru, tá bom? Então muitas vezes não é tanto a força na escala Richter que causa morte e destruição, mas sim o desenvolvimento do país, o grau de desenvolvimento dele absorver essa força toda, tá? Gente, os vulcões entram também no mesmo processo. Só que o vulcão, a diferença é que pode ter tanto uma área de choque de placas tectônicas, quer dizer, limites que são convergentes, mas ele também vai acontecer em limites que são divergentes, tá? Eu coloquei o vulcão, gente, porque os vulcões, na história do nosso planeta, eles já causaram grandes transformações a ponto da gente ter, inclusive, mudanças climáticas sérias que duraram aí quase alguns milênios por
conta dos vulcões. Tá? Os vulcões, ele pode, por exemplo, expelir uma quantidade absurda de certos tipos de gases. Esses gases, eles podem deixar a atmosfera encoberta, quer dizer, toda a atmosfera terrestre fica encoberta por essa camada, essa nuvem de cinzas, não permite a entrada de raios solares e com o passar do tempo você vai ter um ambiente muito frio. Então, por exemplo, algumas eras do gelo, a gente já sabe, veja que eu falei algumas, porque a gente não teve só uma não, a gente teve pelo menos 4. E a gente sabe que pelo menos uma ou duas delas foi causado por essa grande movimentação aí dos vulcões, que muito provavelmente mais de um entrou em erupção ao mesmo tempo, e aí encobriu toda a atmosfera terrestre, fazendo com que a gente tivesse uma era glacial, tá bom? Por isso é importante tanto os terremotos, pela destruição que ele causa ali no momento, e os vulcões, por uma grande transformação que ele causa ao longo ali, dependendo do vulcão, ao longo de algum tempo, tá bom? Até alguns milhares de anos aí. Gente, vamos aos furacões e aos tornados, tá bom? É mais fácil a gente falar furacão, né? Até porque é o que mais aparece na mídia, mas a gente também pode chamar de ciclone, tá, gente? É praticamente a mesma coisa. Tornado é diferente, mas furacão e ciclone podem ser chamados basicamente da mesma coisa, é a mesma coisa. O furacão, gente, ele vai acontecer em áreas oceânicas, tá bom? Então, se eu pegar o furacão, que vocês já perceberam que a maior parte deles tem nome... Opa, furacão. A maior parte deles tem nome de mulher, que é uma grande injustiça. Mas os furacões, gente, eles vão acontecer em áreas oceânicas, onde as águas vão estar extremamente quentes, tá bom? Então você vai estar ali próximo à linha do Equador, próximo dos trópicos. Como o ambiente está muito quente, o que vai acontecer com a água que ela começa a evaporar, e aí quando ela evapora, ela vai para a atmosfera. Só que a água, gente, quando ela faz esse processo de evaporação, ela acaba liberando energia para a atmosfera. Se ela libera energia para a atmosfera, isso faz com que você tenha, por exemplo, essa energia na forma de ventos, quer dizer, você começa ali com uma transformação do tempo atmosférico ali daquele lugar. Isso começa, então, a dar origem a ventos que são espiralados. Você gera uma área de baixa pressão atmosférica. Por que baixa? Se está quente, gente, quase tudo na natureza, quando está mais quente, tende a ficar mais leve. Por ficar mais leve, no caso da atmosfera, ela sobe, tá? Então, digamos que ela vai ter menos pressão, ela vai ter menos força, literalmente. Então, por isso, você vai ter baixa pressão atmosférica, os ventos começam a subir nesse sentido espiralado, e aí você pode ter a formação de uma grande tempestade, de um grande sistema de tempestades aí, tá? Vocês têm que lembrar que os furacões, além de ser oceânico, baixa pressão atmosférica, pode ter uma duração maior. Você pode ter até alguns furacões que duram aí uma semana, até um pouquinho mais. É muito comum, gente, no hemisfério norte, a gente ter alguns desses furacões surgindo ali na área do Caribe, né, muito próximo da linha do Equador, e aí sobe, começa a subir, e aí alcança algumas regiões dos Estados Unidos. Em alguns casos, ele pode chegar até quase os estados do norte dos Estados Unidos, tá? Se não me engano, o último que conseguiu chegar tão lá em cima foi o Sandy, eu não lembro exatamente que ano. Mas enfim, a gente tem alguns deles que são realmente muito fortes. Qual que é a diferença do furacão para o tornado? Os tornados, gente, ele vai acontecer em áreas continentais. Então você não está no mar, você está numa área que é continental, então você está no meio do continente. E realmente, muitas vezes é mesmo no meio do continente. Em vez de ser uma coisa que é de baixo para cima, quer dizer, tem baixa pressão atmosférica, calor demais, os ventos começam a subir, não, aqui a gente vai ter o contrário. Aqui muitas vezes você vai ter uma nuvem, tá? Uma nuvem, tem até alguns tipos específicos de nuvem que pode dar esse tipo de tornado. Dentro da nuvem você tem muita energia, muitos ventos, né? Muito material se transformando de um estado para outro, isso gera uma grande energia, libera uma grande energia. Se você está com uma área de muita alta pressão, se consegue subir muito lá em cima na atmosfera, fica muito frio. Se fica muito frio, é mais fácil formar uma alta pressão atmosférica. A alta pressão atmosférica, gente, pode empurrar, literalmente empurra os ventos para baixo. E aí aqui dentro da nuvem você começa os ventos nesse sentido espiralado também, só que aí para baixo, descendente, e aí começa a formar esse pezinho. Aqui no Brasil, gente, é muito comum a gente ver o pezinho, tá? Se vocês procurarem alguns vídeos aí na internet, vocês vão ver que no Brasil tem sim tornado, mas é que muitas vezes, para ser tornado, ele tem que chegar a tocar o solo. E às vezes no Brasil ele não chega a tocar o solo.
Ou quando ele faz isso, ele faz num período, por exemplo, de que já é noite, e aí a gente não consegue fotografar ou filmar, tá bom? E aí esses ventos eles começam a descer até que ele rela no chão, e se ele rela no chão, ele é automaticamente chamado de tornado, tá? Os tornados, gente, diferente do furacão, que pode durar ali uma semana, até uns dias a mais, o tornado ele é muito rápido, tá? Ele muitas vezes vai ter ali uma duração de 10 minutos, 15 minutos no máximo. A capacidade de destruição dele também é gigantesca, tá bom? Ele também consegue destruir muita coisa conforme ele vai passando. E assim, sinceramente, eu acho lindo, tá? Se vocês não acham lindo, não sei, vocês são muito medrosinhos aí. Meu sonho, sim, é ver um tornado, porque é magnífico. Vamos combinar? Coisa mais linda, força da natureza, incrível, maravilhosa, tá bom? E o pior é que eu não tô brincando, eu tô falando sério, eu queria mesmo ver. Gente, vamos pro El Niño e pra Laninha, que acaba sendo um o contrário do outro, né? Até por isso o nome. Esse fenômeno, gente, muitas vezes as pessoas confundem achando que ele está associado com a ação humana, e não, tá? Ele não tem nada a ver com a ação humana. Tanto o El Niño quanto a Laninha são fenômenos naturais que acontecem e que a gente não faz nem ideia de por que acontece. Tá? Realmente, a gente não sabe por que tem esses dois eventos. Vamos começar pelo primeiro El Niño, que foi o primeiro que a gente conseguiu mapear ele, quer dizer, a gente conseguiu perceber e até fazer uma espécie de... a gente não consegue sempre saber se ele vai acontecer ou não, mas a gente consegue fazer uma previsão que quase sempre dá certo, tá? O El Niño, gente, ele vai ser o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, então é só o Pacífico, na linha do Equador, tá bom? Peraí que eu vou fazer a linha do Equador, eu ia desenhar o mar, mas eu vou desenhar a linha do Equador que eu acho que é melhor pra gente ver. Então você tem aqui a linha do Equador, ó, como ficou linha, gente, olha como ficou reto, que beleza! Peraí. Linha do Equador, então 0 graus aqui, e aí você tem trópico de Capricórnio, trópico de Câncer, tá bom? Quando a gente tem o El Niño, ele vai ser então um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico nessa região da linha do Equador. Por que a gente chama de El Niño? Porque tradicionalmente ele começa ali no começo do verão, então ele começa mais ou menos ali no dia 24, 25, 26. E aí esse período, gente, é Natal. E aí como ele vai acontecer nas áreas do Oceano Pacífico, aqui você tem o que? América, ó. E aqui você tem os países que falam língua de origem espanhola, por isso que eles falam El Niño, porque seria perto do Natal, que é quando vem quem? El Menino Jesus. Veja meu espanhol que maravilhoso. Então, quando você tem, como está perto do Natal, então a gente chama de El Niño, fazendo então essa associação com o Menino Jesus, porque vem nesse período aí do Natal, tá bom? Nome é bobo? Nome é bobo, mas o que eu posso fazer? Não fui eu que dei o nome, tá? A Laninha, gente, ela não vai ser o aquecimento, ele vai ser o resfriamento das águas do Oceano Pacífico e aqui, olha, nas linhas de trópicos principalmente, tá? Então aqui a gente vai ter Laninha, ó, Laninha. Opa, aqui também. Nossa Senhora Misericórdia. Pronto. E aqui no meinho a gente tem o El Niño. Gente, os dois trazem modificações também no clima de quase toda essa região aqui, ó, tanto do Pacífico, tanto essa região aqui da Ásia, quase o Oceano Índico e também aqui na América, tá bom? Tanto quando você tem o El Niño quanto você tem a Laninha, como você causa uma modificação nas águas oceânicas, isso também acaba se propagando para a atmosfera. Então o El Niño vai deixar esse ambiente aqui mais quente. Se ele fica mais quente, ele modifica os sistemas de chuva aqui da Ásia, tá? Então aqui na Ásia a gente vai ter chuvas muito maiores, muito mais intensas, tem mais evaporação, né? Então por isso você vai ter muito mais chuvas, tá? Quando a gente está aqui no Brasil, gente, o El Niño ele vai fazer com que, quando a gente está aqui na região sul e sudeste, você vai ter um período mais de chuva e em compensação aqui no nordeste você vai ter uma seca mais intensa, então vai ter uma seca muito maior. E em compensação, quando é a Laninha, é exatamente o contrário. A Laninha, por deixar os ambientes mais frios, então aqui, pelo menos o Oceano Pacífico, tem menos evaporação, e por ter menos evaporação, a gente acaba tendo menos chuva aqui nessa região da Ásia, tá? Toda a Ásia tem menos chuva. Pra gente, aqui no Sudeste fica mais seco, e lá no Nordeste você tem mais precipitação. Então é um período que vai chover um pouquinho mais lá para a região do Nordeste. Tá certo, gente?
Então, basicamente, olha, eu coloquei esses aqui. Porém, eu quero acrescentar uma a mais, tá? Bem rapidinho, para a gente também não deixar o vídeo muito longo. Eu vou acrescentar aqui, gente, um fenômeno que vocês vão ver que a gente vai falar também quando for as mudanças causadas pelos seres humanos, que é uma mudança importante, quer dizer, uma coisa que pode causar grandes transformações, que é o efeito estufa. Ah, mas Camila, o efeito estufa ele não acontece porque nós, seres humanos, jogamos mais poluição na atmosfera? Sim, nós causamos o efeito estufa. Ou melhor dizendo, ao invés de falar que nós causamos, a gente vai falar que a gente intensifica esse processo, porque naturalmente o nosso planeta ele também gera, seu próprio sistema natural, ele gera também gases do efeito estufa. Se a gente pensar, por exemplo, em metano, gente, metano ele é propagado, ele é produzido em áreas de mangue. Toda vez que você está numa área de mangue, você tem lá matéria orgânica em decomposição e aí você pode ter o surgimento de gases do efeito estufa. Se eu pensar nos vulcões, que a gente já viu, os vulcões também podem expelir alguns materiais que são de efeito estufa e que acabam causando também então, um aquecimento da atmosfera. Vejam que o efeito estufa causado naturalmente pelo nosso planeta, gente, ele é essencial para a vida. Por que ele é essencial para a vida? Se não tivesse o efeito estufa, o que ia acontecer é que os raios solares eles conseguiriam sim entrar no nosso planeta, porém praticamente todo o calor ia voltar lá para o espaço. Então é graças a esse efeito estufa que naturalmente nosso planeta produz que pelo menos uma quantia X de energia, né, uma quantia X dos raios solares na forma de calor que fica retido, consegue ficar parado aqui na nossa Terra. E é graças a esse calor que nós conseguimos ter vida. Senão o planeta seria extremamente frio e aí a gente não teria nenhuma espécie, seria um planeta estéril como todos os outros que a gente tem por aí, tá bom? Então sim, o efeito estufa, ele é um evento natural, ele é um fenômeno natural e que ele é importantíssimo para o nosso planeta, tá bom? Porém a gente vai ver que nós seres humanos, a gente vai um pouquinho além nesse processo. E aí na semana que vem a gente faz um vídeo falando sobre esses grandes impactos causados pelo ser humano, tá, gente? Se vocês não entenderam de novo alguma coisa, se ficou nebulosa, se ficou esquisita, se vocês não gostaram, não enxergaram nada do que apareceu aqui na lousa, me dê um toque, tá bom? Manda mensagem pra mim, manda lá nos comentários que eu vou colocar esses vídeos de novo lá no canal e aí a gente vê, tá bom, gente? Espero que vocês tenham um bom retorno, sinceramente, espero que corra tudo bem. Eu sei que é uma coisa diferente, é um semestre que a gente vai ter que ter de novo muita paciência. Mas, gente, se deu certo no primeiro semestre, vai dar certo isso aqui também, tá bom? Muita saudade de vocês, viu? De verdade. Um beijo. Tchau, tchau.